Matheus Dieck pergunta: eu gostaria de saber por que Deus permite o sofrimento de crianças inocentes, né? Por exemplo, crianças com doenças cabulosas. A gente sempre tem que pensar que Deus nunca erra com nenhum de nós. Nenhum de nós nasceu no prejuízo, né? E muitas das vezes que a gente se pergunta sobre essa questão da pessoa que nasce, por exemplo, com uma doença congênita, às vezes a gente tenta se colocar no papel de Deus, achando que a nossa vida é muito melhor do que a pessoa que está passando por determinada circunstância. Fizeram essa pergunta, por exemplo, com relação a um cego em que tromba com Jesus ali na história, nos evangelhos, e de repente os caras falam assim: por que esse cara nasceu cego? Né? Foi porque ele pecou na outra reencarnação, né? Se você acredita nessa teoria das papelarias, ou você acha que é por causa do pecado dos pais dele, né? E Jesus falou que nenhuma dessas coisas era verdade, que a verdade é que ele estava passando pelas circunstâncias que estava passando para que se manifestasse na vida dele, né, a glória de Deus, para que se manifestasse a vontade de Deus, o poder de Deus. Então, pare para pensar um pouco. Será que nós temos sido instrumentos de Deus para manifestarmos toda essa glória, todo esse amor, todo esse afeto, todo esse cuidado por aqueles que, de algum modo, nós entendemos, segundo a nossa ótica humana, que parece que nasceram prejudicados? Isso seria mais ou menos pensar assim: digamos que eu e o Geraldo estamos aqui e, de repente, eu sofro um acidente e perco as minhas duas pernas. E aí eu tenho que ficar de cadeira de rodas o resto da minha vida. E aí eu estava fazendo missão, poxa. Onde estava Deus que permitiu que eu sofresse esse acidente, né? E aí eu começar a ter o constrangimento de pedir para o Geraldo empurrar minha cadeira de roda, porque eu tô achando que eu tô abusando do favor dele. Isso é a visão humana da coisa. Agora, a visão do reino de Deus para a coisa é a gente entender o seguinte: as pernas dele não são dele, as pernas dele são nossas. Então, ou elas existem para a glória de Deus e para transportar tudo aquilo que Deus quer que seja transportado, ou então elas não servem para coisa nenhuma. Entendeu? Elas fazem parte mais desse sistema maligno deste mundo do que desse sistema de Deus para nós. Da mesma maneira, os nossos afetos, o nosso cuidado, o nosso repartir com aqueles que sofrem. Nós somos o milagre de Deus para aqueles que sofrem. Nós estamos lá para ampará-los, para abraçá-los e para cuidar dessas pessoas. Será que temos feito isso? Eu já vi muitas pessoas que nasceram deficientes em sua visão e que tiveram a oportunidade de ver coisas em Deus que não se vê com os olhos. Legal, né? Pequeno Príncipe, isso aí, muito bom.